Muito bem, gente, vamos lá. Hoje nós vamos ter a nossa live aqui, segunda-feira abençoada, né? Segunda-feira abençoada aí, um bom dia, boa tarde aí para todo mundo, né? Quem tá na live nesse horário, né? Às 13 horas da tarde, aí no Brasil, em parte do Brasil, né? Agora são 12 horas e 59 minutos. Ali, manda um oi pro pessoal aí para participar. Hoje vai ser assim, nós vamos falar do fim do mundo, gente. Né? Um dia o mundo vai ter fim mesmo, mas nós vamos falar sobre escatologia, né? A doutrina das últimas coisas, né? Ou seja, entendimento das últimas coisas, né? Então vai lá, manda uma chamada aí pro pessoal, né? O pessoal do Facebook aí, convide alguém para estar com a gente. O pessoal aí entrando aí no Instagram, né? Segunda-feira abençoadíssima aí. Vamos lá. Aí a gente vai pedindo pro pessoal, aumentando aí. Manda uma setinha, um aviãozinho aí. Convida alguém aí. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas, tá bom? Vai ser assim muito, muito, muito bom, gente. Bom demais, pode ter certeza absoluta, né? Vamos dar 2 minutinhos aí, até que o pessoal entra, para a gente poder iniciar aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Facebook, vamos lá. O pessoal entrando. Travou meu Face aqui, né? Não sei o que houve aqui que travou. Vamos ver aqui. Mas vamos lá. Travou o número de pessoas aqui entrando, né? Mais um minutinho, 2 aí. Então vamos ver aqui. Tá tudo certinho, áudio, todo mundo ouvindo bem. O pessoal aí do Face entrando, o pessoal o Instagram me deu uma parada aqui, né? Eu acho que eu vou encerrar o Instagram e vou iniciar de novo, tá, gente? Então um pouquinho aqui, o pessoal do Facebook, a gente continua aqui, tá? Vai chamando alguém aí, vamos ver aqui. De novo, vamos entrar aqui, vamos fazer aqui ao vivo, vamos lá. Verificando conexão. O pessoal do Face aí tá me ouvindo, né? Tá legal aí? Bom áudio para todo mundo aí. Pastor Ronivão, um beijão para você, né? Vamos lá agora, reiniciando aqui, vendo a conexão aqui do Instagram, que parece não tá muito boa aqui. Como é que nós estamos com 2 celulares? Deixa eu só ver aqui a minha conexão do Instagram. Aqui, qual que tá boa? Aqui, deixa eu ver. Não tá tendo conexão aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui alguma internet aqui para ver se melhora aqui. Vamos ver, internet. Ver se tem outra melhor aqui. Tá, vamos lá. Questão de hoje de internet. Agora sim, vamos lá. Gente do Instagram, pode ir entrando aí, tá? Agora sim. Agora deu aí. Vamos falar hoje uma palavra assim maravilhosa. Agora sim, o pessoal aí entrando. O pessoal do Instagram, né? Tava sem conexão aí, tá bom? Valeu, gente. Vamos lá agora. Estamos agora 12 horas, né? 13 horas. Eu estou na Flórida, então um pouco diferente o horário. Eu estou em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E hoje, fazendo esse programa daqui até... Essa live vai até semana que vem. Nós vamos estar aqui em Orlando fazendo... voltando para o Brasil dia 30, tá bom?
Então, mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa extraordinária, gente. Eu ia começar a falar sobre intercessão, tá bom? Mas assim, uma coisa queimou no meu coração para falar a doutrina das últimas coisas e começar uma série de pregações, tá? Então nós vamos começar hoje. Muita gente me perguntou sobre o milenismo, a milenista, pós-milenista e tantas coisas dessas aí. Então, eu resolvi falar um pouco esse assunto. E nós vamos começar no capítulo 23, perdão, do Evangelho de Mateus, tá? Então você que trouxe, tem aí sua Bíblia, está fazendo anotações, nós vamos começar no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 23, tá bom? Então, a minha oração nessa hora é para que você possa receber de Deus o entendimento, se preparar, porque é tempo de a gente entender o que está acontecendo, entender o tempo de Deus, entender o momento de Deus na história e entender o nosso momento, ou seja, o seu momento na história, né? Então, nós vamos começar aí, e essa é a minha oração nessa manhã. No final da live, nós oramos para aqueles que precisam de um milagre físico, de que alguém tenha alguma enfermidade ou algum parente, né? Então, você pode, a gente orar no final da ministração aí. Então, vamos lá. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, o versículo 37, diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. E eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem no nome do Senhor. É interessante que depois começa o sermão profético de Jesus, e talvez a exposição mais, o desenho melhor elaborado por Jesus e pelo nosso Senhor, né? Sobre o final dos tempos, né? O mais completo, né? Depois a gente vai ter algumas citações mais fortes e alguns desenhos sobre essas questões com o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas. Mas o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, ele é talvez a obra mais completa em termos de escatologia, né? E uma coisa que a gente precisa entender sobre escatologia, ou escatologia, né? Escatom quer dizer últimas coisas, a logia é estudo das últimas coisas, né? Então, quando a gente estuda o tempo do fim, o final das coisas, né? E eles vão acontecer. E a gente precisa ter uma coisa em mente, gente, é que Jesus vai voltar. Ora, Maranata, né? Ora, vem Senhor Jesus. Essa é certo, tá bom? Assim, a gente nunca pode esquecer que essa é a coisa mais certa que vai existir, é que Jesus vai voltar. E quando Jesus volta, ele vai voltar com eventos, com sinais, e todas as coisas vão concorrendo para esse tempo do fim, né? Mas também a gente precisa entender que para milhões Jesus já veio. E a gente precisa entender, Jesus já veio na sua primeira vinda, aquilo que Cristo encarna num homem chamado Jesus, e ele então faz uma obra de redenção. Então Jesus já veio para exatamente abrir essa oportunidade de relacionamento com Deus. Mas também para muita gente que partiu desse mundo, Jesus já veio para eles, acabou, né? Não tem mais tempo, espaço, configuração de dores, não existe mais. Jesus já veio, para esses não tem oportunidade. Quem decidiu, decidiu, quem não decidiu, decidiu também. Então, decidindo ou não decidindo, se decide a vida. Então é assim, Jesus vai voltar, então tenha isso sempre no seu coração. A gente, muitas pessoas me perguntam, e essa é o meu entendimento, se eu sou milenista,
pós-milenista, pré-milenista, meio-milenista, amilenista, né? E tantos milenistas que existem, eu não sou nada disso, eu sou do Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Eu entendo que essas doutrinas de milenismos, pós, pró, né? Elas nasceram na década de 1900, então imagina que a igreja viveu no seu mais áureo tempo da igreja primitiva, e até 1900 a igreja não tinha essas doutrinas estabelecidas dentro dela, a não ser que Jesus voltaria, e conviveu muito bem com isso. Então, de lá para cá, segundo cada cultura de cada um quer sofrer antes, outro quer sofrer depois. Pré-milenista é aquele que pensa o seguinte, que antes do sofrimento Deus vai levar a igreja, né? Pós-milenista é que, tipo assim, vai sofrer e depois Jesus vai levar a igreja. Então, normalmente, ele não se considera dentro de sofrimento, porque ele vai antes, né? Mas para um futuro muito distante. Então, são teologias, isso está dentro da teologia sistemática. O que eu queria, antes de nós introduzirmos aqui a mensagem de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Conceito meu conceito e o que eu entendo sobre isso, né? Principalmente o que é a teologia sistemática, né? É interessante que eu estudei uma teologia chamada teologia sistemática de um teólogo muito famoso no mundo chamado Langston, e ele começa dizendo no livro dele o seguinte: Deus não existe sem religião e religião não existe sem Deus. Ele já começa colocando de forma errada a você pensar de que Deus existe por alguma coisa, ou alguma coisa que faz o fundamento de Deus existir. E não tem nada a ver. Deus, ele por ser, e é suficiente, né? Não está ligado a nada disso. Mas a teologia sistemática, na verdade, ela é uma engenharia de construção intelectual, né? E que ela engloba talvez 3 fundamentos maiores, 3 fundamentos, para quem vai estudar, mais ou menos isso. E é o que se revela dentro da igreja, tá? É o que se revela dentro da área das doutrinas e tudo. E o primeiro seria a teologia doutrinal. O que é doutrina, né? Porque as pessoas muitas vezes, assim, ainda que são costumes humanos estabelecidos na igreja, dizem que aquilo é doutrina e tal. Então, doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para um sistema, quer seja religioso, político, social, né? Então, isso é uma doutrina em que é um conjunto de princípios que vai reger a vida daquelas pessoas a caminharem dentro daquilo, né? E a teologia sistemática, ela trabalha também, esse é o primeiro fundamento, de criar um conjunto de princípios para as pessoas viverem religiosamente dentro desse conjunto de princípios. O outro tripé da teologia sistemática é a teologia dogmática, né? E essa é uma expressão do grego, dogma. Se entende o seguinte: o que se pensa se estabelece como verdade, né? E vai ser um ramo da filosofia também, né? E o terceiro fundamento aí da teologia, das teologias sistemáticas, né, é a teologia filosófica, né? E o que é, se a gente pudesse definir o que é filosofia? Filosofia estuda sobre a existência do conhecimento, dos valores, da razão, da mente, da linguagem, né? Se estuda tudo isso, e à luz disso, e é interessante que a filosofia, pelo menos no mundo secular, se entende que nenhuma verdade se torna absoluta, porque ela é pensante, evolutiva, e então nenhuma verdade é absoluta. E aí você se confunde na criação de uma doutrina ou de uma teologia sistemática de muito relativismo. E aí que eu quero chegar aonde, nessa manhã, que você entenda que a gente precisa entender
que tudo isso tenta construir um desenho cristão de crença nas pessoas, né? Tenta desenhar isso dentro. E aí é que eu acho que o erro maior de todas essas questões, porque essas condições errôneas, elas acabam tirando de cena e tirando a luz da compreensão interpretativa que é Jesus. Que daí a gente tira de cena, né? É muito comum esse tripé aí de dogmas, doutrinas, filosofia, tirar a luz de Jesus do cristianismo, tirar a luz de Jesus da interpretação do cristianismo, né? Então, qual é a teologia certa que eu acredito? É uma teologia cristocêntrica. Ou seja, ela é baseada onde Jesus é o centro, onde não é a filosofia o centro, onde os dogmas não são o centro, onde as doutrinas não são o centro, mas onde Jesus é o centro. Então, isso é muito importante para a gente entender e para a gente entender também os momentos da vida, porque quando a gente olha em uma teologia em que Jesus não é o centro, ou ele seja filosoficamente colocado na história, mas ele não é a luz para se entender as questões, né? E aí fica muito difícil, porque onde não se lê em Jesus a perspectiva da vida e através de Jesus, fica muito difícil. Por isso existe tanta machucadura dentro da igreja, dentro das religiões, né, estabelecida. E é interessante que a gente precisa entender alguma coisa assim. Como a gente lê, eu recomendaria que todo crente que nascesse de novo, ele nem começasse a ler o Antigo Testamento, ele lesse muito o Novo Testamento, mas muito. Antes de começar a ler o Antigo Testamento, lesse muito. Não que o Antigo não é palavra de Deus, mas ele fala de uma aliança antiga, uma aliança que foi mudada. Quando Jesus disse está consumado, né? Está pago. Essa palavra quer dizer no original zagorazo ou agorazo no grego, né? Então isso significa o seguinte: pago tudo de uma vez só. Ou seja, Deus estava eliminando muita coisa que está escrito na palavra de Deus no sentido de dogmas, aquela aparelhagem toda de culto do Antigo Testamento, daquilo que era uma prefiguração, ou seja, uma tipologia de Jesus, aquilo tudo estava acabando. Porque aí você olha assim, um monte de gente confuso em seguir Jesus, em carregar coisas de culpas e pecados e participando de coisas que carregam indivíduos extremamente confusos, né? Carregando coisas ainda dos cultos do Antigo Testamento para a Nova Aliança. E aí, então, onde Jesus não é a luz, não é um evangelho, não é um evangelho cristocêntrico. Ele é um evangelho de uma teologia sistemática que ao longo dos anos foi embutindo, doutrinando, dogmando, filosofando a vida de Deus nas pessoas, até que se criou esse conjunto. E a gente vai ver que muitas dessas coisas nos afastaram de Deus, tornou uma igreja extremamente afastada de Deus, uma igreja sem relevância, uma igreja que ficou mais na filosofia e não conseguiu ter uma perspectiva da simplicidade do evangelho. É interessante que a gente precisa ter essa leitura, né? Quando Jesus disse está consumado, ele eliminou muitas coisas do Antigo Testamento, acabou, zerou. Não tem mais isso. Então a gente precisa agora viver um evangelho simples, de uma maneira mais profunda, mas um evangelho cristocêntrico, né? E aí, um evangelho cristocêntrico, ele não tem a questão de você brigar por religião, você ter essa divisão toda, você vai ter uma perspectiva diferente. O que eu quero falar hoje aqui nessa ministração é a gente entender algumas coisas sobre os finais dos tempos.
para que a gente não seja dogmado, filosofado, né? Doutrinado de uma forma que a gente não compreenda as últimas coisas que estão acontecendo. Porque a gente vê, parece que a igreja não acordou. A igreja, as coisas caminham para um caos. E a igreja não acordou. A gente vê uma perspectiva de uma igreja extremamente filosófica, de uma igreja doutrinada, mas a gente vê assim, no que as pessoas no mundo hoje relegaram a igreja ao último estágio. Eu não estou... que hoje a igreja não é importante para nenhum governo, para nada, né? Ela não tem um papel, e a gente vê a grande maioria, me desculpe, mas a grande maioria dos pregadores dizendo assim, fecharam a igreja, fecharam o templo, gente, mas nós não somos uma igreja preparada para funcionar quando fecharam os templos. Nós deveríamos ser uma igreja mais cristocêntrica, fecharam os templos, mas não fecharam a igreja, não acabaram com a nossa história, né? Então a gente tem que ter uma perspectiva melhor, né? E aí eu quero falar hoje a questão de introduzir essa mensagem aqui, a perspectiva errada da igreja de achar que 3 coisas. Essa questão dos finais dos tempos, do escatom, né? O final dos tempos, o final das coisas, o fim das coisas, é que a igreja parece que ela entende que tudo está num mundo, parece uma verdade, né? Filosófica, mas parece que está num mundo inatingível, que você não vai participar disso, não é a sua história, Jesus fala, mas isso é lá para não sei quando. Esse é o primeiro erro da igreja. O segundo é que as pessoas dormindo, elas pensam que está acontecendo sempre do que já aconteceu. Isso já aconteceu no tempo do meu avô, do meu bisavô, está acontecendo comigo e vai acontecer. É a segunda forma errada de pensar. E a terceira é não perceber o tempo de Deus para você. Não percebeu o tempo de Deus para a sua geração. O quanto mal faz você não perceber o tempo de Deus para a sua geração, ou seja, para o seu tempo. E é interessante que aí sim, no versículo 23 começa dizendo sobre um tempo da visitação de Deus. Ao menos para Israel, qual era o tempo da visitação de Deus? É que a plenitude dos tempos chegou, e Cristo se esvaziou da sua divindade, do seu lugar de ser Deus, e ele desceu na terra e através da palavra e do Espírito Santo se fez carne no ventre de uma virgem. Quando Maria disse, Senhor, faça em mim cumprir a sua palavra, e aí Jesus encarna tudo isso, a redenção humana, né? E aí a gente olha que Deus usou isso para visitar Israel. E aí Jesus diz, Jerusalém foi uma das formas de que você vai ver no outro evangelho que Jesus chora sobre Jerusalém. Porque vivia uma atividade enorme de filosofias religiosas, principalmente marcada pela religião dos saduceus e dos fariseus, e principalmente dos fariseus, mas eles não tinham compreensão do tempo que estava sobre eles. E aí Jesus disse, olha, como uma galinha que quer juntar os pintinhos e proteger isso, assim eu queria ser para vocês. Eu queria ser essa proteção, proteger vocês. Mas aí Jesus disse, vocês não quiseram isso. E aí é interessante que a gente precisa entender assim, Israel não compreendeu o tempo de Deus sobre eles. Não compreenderam o tempo de Deus. E você vai ver que depois Jesus dá uma sentença, né? No outro evangelho diz que Jesus diz, os vossos filhos serão carregados, serão levados, não ficará pedra sobre pedra, né? Jesus estava falando sobre a destruição do templo, sobre a destruição de tudo aquilo que era em torno do templo, daquilo que representava o templo para eles. E Jesus entendeu que tudo aquilo era um princípio religioso.
E que as pessoas não compreenderam que o templo era uma figura de Jesus. Tudo ali representava uma figura, o culto, a adoração a Deus e tudo. E que quando Jesus diz lá, né, que em 3 dias ele destruiria e levantaria o templo de novo, e os discípulos ficaram então alarmados. Como alguém poderia fazer um templo daqueles? Agora, o segundo templo, que era o templo de Herodes, né? Porque o primeiro templo foi totalmente destruído, né? O templo de Salomão, mas agora reerguido por Herodes, o templo de Herodes, e assim era um monumento. E aí, como é que alguém pode derrubar o templo em 3 dias e construir? Jesus estava falando dele. Então, a distância entre uma coisa religiosa e uma questão cristocêntrica. E é interessante que Jesus vai dizer exatamente sobre a visitação de Deus. Ele vai dizer, os seus filhos serão escravizados. 70 anos depois que Jesus disse essa palavra profética, 70 anos depois, entrou em Jerusalém um general chamado Tito Vespasiano. E esse general destruiu Jerusalém. E ele deu uma ordem, e ele disse assim, eu quero que destrua o templo, mas que não sobre pedra sobre pedra. Destrua tudo. Então era que deveriam desemendar, cada pedra emendada, desemendada, para não sobrar pedra sobre pedra. E ao derrubar o templo, na derrubada do templo, de repente ele diz assim, e aí é que se torna hoje aquilo que a gente olha quando vai visitar Jerusalém, né? O Muro das Lamentações, esse foi deixado. E esse general diz então que ele disse, deixa um pedaço para que eles lembrem quem tem sido um povo desobediente. E então a gente vê que Jerusalém ainda sobrou então esse pedaço do muro, que hoje é o Muro das Lamentações. 70 anos depois, quando o general Tito Vespasiano entrou em Jerusalém, ele levou cativo, matou os velhos, levou cativo os jovens, castrou os jovens, tornou agora aquilo que era a glória de Israel, a próxima geração, cativa, escrava, e humilhando Israel. O que eu quero dizer aqui, para a gente introduzir, se você não entender o tempo de Deus para a sua vida hoje, não vai sofrer só você, os nossos filhos. Gente, vocês acham que hoje as nossas crianças, os nossos jovens, estão sendo castrados, mutilados nas ruas, com o poder das drogas derramando? É difícil hoje você ver uma família que não tem um problema de alguém envolvido ou um sofrimento nessa área. Isso é porque uma geração anterior não compreendeu o cuidado de Jesus. E a gente está hoje passando pelo mesmo estágio. Jesus está dizendo sobre um momento, sobre um tempo, sobre uma estação, e as pessoas estão alienadas disso, estão extremamente envolvidas em um ambiente religioso, mas estão desalienadas, alienadas daquilo que é o tempo de Jesus para nós. E a gente, hoje, desobedecendo a Deus, a nossa próxima geração é que vai sofrer mais. E é interessante que a gente precisa entender agora, aqui nesse texto, depois no capítulo 24, desse texto do Evangelho de Mateus, começa dizendo assim: e tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo, o encanto pela religião. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, para que não seja derribada. E aí eu já falei aqui, quando o general Tito Vespasiano entrou 70 anos depois dessa profecia e destruiu esse templo, e a única parte que ele deixou para mostrar que Israel fora desobediente a Deus é que eles olhassem para aquele muro
entendessem que um dia eles não obedeceram o Senhor. Que um dia eles não entenderam o tempo da visitação de Deus. E agora, os seus discípulos, depois, saindo desse lugar do templo, Jesus se encaminha para o Monte das Oliveiras, e Jesus acaba assentado nesse lugar, e os seus discípulos, então, em particular, lhe perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Preste atenção, parece que é uma coisa que havia alienado aqueles homens. Quando é que acontecerá estas coisas? E aí Jesus diz assim, e é isso que eu quero discorrer aqui hoje um pouco pela manhã. Algumas coisas desse texto aqui, dos próximos versículos, para a gente começar a falar do final das coisas, para que você fique atento, você possa entender que esse é um momento importante, que esse é um momento que Jesus quer guardar a gente, que a gente entenda esse é um momento importante na história. Algo está acontecendo e a gente precisa entender. E aí, quais são os sinais das coisas finais, ou do fim dos tempos? Primeiro, versículo 4, Jesus diz assim que muitos seriam enganados. Ou seja, teria um espírito de engano, né? Teria um espírito de engano. Versículo, vede que ninguém vos engane. Quando a gente olha para tudo isso que eu falei aqui no início, essa construção errada, filosófica, cheia de dogma, preparando uma igreja para o nada, preparando uma igreja egocêntrica e não cristocêntrica. Gente, eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram e no Facebook, exatamente um pequenininho vídeo, eu estava dentro do meu condomínio pensando sobre isso, né? Qual é o estado da igreja? O que a gente primeiro sentiu? A gente sentiu o que perdeu. A gente viu que perdeu aquele lugar de sentar num templo, perdeu as coisas materiais por causa dessa pandemia, e a gente vê que tudo isso que aconteceu, a gente não despertou para o mundo espiritual, a gente despertou dentro do egocêntrico, né? Eu perdi a igreja, e aí a gente vê as pessoas chorando, que perderam uma reunião, que perderam a condição de congregar com o povo, que perderam receitas, e outro que perdeu isso, que perdeu aquilo. Gente, a gente vê como a igreja foi criada para não entender o final dos tempos. Ela foi manipulada religiosamente no contexto geral, e eu sempre falo que isso tem sempre um remanescente fiel em todo lugar, em todas as épocas. Quando Elias achou que era só ele, Deus falou assim, tem mais de 7.000 ainda. Então sempre tem um remanescente fiel, mas no geral, a igreja foi pega de surpresa dentro daquilo que é egocêntrico, ela não foi cristocêntrica. Ninguém se preocupou primeiro com o próximo, o que vai acontecer com o outro. E o cristianismo é sempre assim, é sempre em função do outro, não é em função da gente. E a primeira coisa que Jesus disse é que haveria um espírito de engano. Por isso ele disse para os seus discípulos, vocês não estejam alienados, porque muita gente vai tentar enganar. O engano é um diabo vestido de verdade. O engano não é o diabo vestido de diabo, dizendo, eu sou diabo, quero teu mal. Não. O engano ele vem vestido por fora de uma filosofia de verdade, ainda que seja relativa, mas não é a verdade, mas por dentro com algo mortal. Então é um negócio travestido, religiosamente bem colocado, mas que vai levar as pessoas ao engano. E aí Jesus está dizendo o seguinte, o começo de todas as coisas é entender o tempo. E ele começa dizendo o seguinte, vede que ninguém vos engana. Então, o primeiro sinal
é de um espírito de engano. É o que pré-fundamenta a volta de Jesus, esse engano enorme, né? Enorme, em que a igreja foi preparada para isso. Se a gente não acordar, se Deus não levantar profetas para falar mesmo, botar a cara a cara a tapa, né, falar a verdade, corrigir a igreja para a igreja voltar a ter um rumo, porque a igreja ela foi preparada para o nada. Hoje, grande parte dos líderes está com medo de o rebanho voltar. Muita gente pensa que o rebanho não vai voltar, se esparramou, porque não conhece mais a voz do seu pastor. E Jesus disse que aqueles que conhecem a sua voz o ouvem. Então nós não preparamos uma igreja que escute a voz de Jesus. Nós não preparamos uma igreja que ouve a voz de Jesus e o seu pastor. Não é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja religiosa, centrada neles, em função do que eles podiam dar para a religião e o que a religião podia dar para eles. Era um comum acordo. Então, a primeira coisa, Jesus diz assim, cuidado para que ninguém vos engane. Tenha uma condição de vocês entenderem o momento de Deus, porque haverá um espírito de engano. E aí, no versículo 5, Jesus disse, muitos vão dizer, eu sou Cristo, ou seja, vai parecer Cristo. Tem muita gente que vai parecer que prega Cristo, que fala de Cristo, mas não é Cristo. Não é uma coisa cristocêntrica, é uma mistura. Muitas vezes a gente vê uma mistura de Antigo com o Novo Testamento, com o humanismo e deixa um povo extremamente enganado. É interessante que eu estava lendo sobre o profeta Joel, capítulo 2, fala muito do final dos tempos, mas ele conta mais ou menos o retrato do que nós estamos, ou seja, um desenho do que nós estamos vivendo hoje. E no versículo 12, do primeiro versículo ao versículo 11, Deus enumera o inimigo. Ele fala o poder da artilharia, de fogo que o inimigo tem, mesmo que seja um inimigo invisível, ele é organizado, ele entra pelas janelas, tem uma inumerabilidade incontável, esse inimigo. E aí no versículo 12 Deus diz, olha, eu começo a dar uma receita para vocês. E aí eu quero dizer que não adianta rasgar a roupa, ou seja, não adianta mais coisa estética. Não adianta parecer ser crente. Não adianta ter um jeitinho de crente. Tem que rasgar o coração. Ou seja, tem que ter uma conversão mais profunda. Não é uma coisa religiosa, mas é uma coisa de Cristo. É nascer de novo. É entrar no reino de Deus. É não ser estético, mas é ser convertido de fato. Porque essa igreja que parece que é crente também, ela é enganada com o que parece que é Deus. É uma junção. Parece que é crente, então tem coisa que ela recebe que parece que é Deus. Então há um tratamento de igual. E Jesus está dizendo aqui, que a gente precisa entender que a gente precisa sair disso. A gente precisa de uma conversão mais profunda. A gente precisa de gente que é crente, de gente que nasceu de novo, de gente que rasgou seu coração, que deixou Deus entrar no mais íntimo das suas necessidades, que vai receber no mais profundo da sua identidade humana a identidade de Deus, os seus perdões, as suas curas, e realmente resolver a sua questão em relação a Deus. Versículo 6. Interessante que no versículo 6 diz assim, 24:6, e certamente ouvireis falar de guerras. Essa palavra é interessante, que ela está muito na perspectiva de ouvir sem acordar. E a gente ouve, se você ligar qualquer meio de comunicação hoje, e eu acho que os meios de comunicação eles são muito preparados exatamente para preparar um povo a se afastar de Deus. Você vai ver que eles vão falar todo dia tem uma guerra.
mas é de uma perspectiva de que você acha isso normal, que não tem intensificações de sinais, que você não perceba isso. Então fica só numa perspectiva de você ouvir, mas sem acordar. E Jesus estava tentando despertar os seus discípulos, e essa palavra não é só para eles lá, para aqueles que estavam sentados ao redor dele no Monte das Oliveiras. Essa palavra é para nós. Jesus disse, não adianta chamar ele de Senhor e Senhor, você não fazer a sua vontade. Lucas 6, né? Nós temos que sermos discípulos, quer dizer, seguidores disciplinados, acordar para o que Jesus está falando. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de acordar. Jesus está dizendo, vocês vão ouvir sobre guerra. Então, ficam atentos sobre isso, porque agora essa é uma estação, começou. Vocês vão ouvir falar de guerra, e aí, no versículo 7, diz assim, porquanto você levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. É interessante, queridos, que eu tenho ido por muitos lugares no mundo, e eu tenho visitado, por muitas vezes, eu visitei o continente africano. E muitas vezes o meu coração se moeu, se quebrou dentro do continente africano. De ver aquela extrema pobreza, fome. E a gente vai para lá e a gente vem com uma revolta dentro. Porque você vê crianças morrendo de fome. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou é que eu estava num lugar vendo o ambiente para uma cruzada, né? Era um campo aberto, e nós encostamos o carro debaixo de uma árvore, olhamos o local, e me deu fome. Eu tinha levado biscoito, né? Tá dentro do carro que nós alugamos, no porta-luva tinha alguns biscoitos. Eu peguei aquele pacote de biscoito e comecei a comer. Eu fiquei com a parte de frente virado para a gabine do carro, comendo biscoito. De repente, eu não percebi, eu virei, eu fui olhar, nas minhas costas tinha um grupo de 20 ou 30 crianças que estavam mastigando biscoito, porque eles haviam percebido que eu tinha um biscoito na mão, sem ter nada na boca. Como eu estava comendo, mastigando, eles também estavam assim, ó, tentando sentir o gosto daquele biscoito. Aquilo quebrou meu coração. Então, vendo cenas assim, eu lembro que uma das coisas mais terríveis que a gente pode ver no mundo são campos de refugiados. E do continente africano é onde tem muitos campos refugiados. Então, o campo de refugiado é um lugar onde as pessoas não têm identidade. Elas saíram dos seus países e estão dentro de proteção de um outro país, mas eles não são de lá. E eles não podem sair daquele campo de refugiados, porque e ali dentro é assim, é o que existe de mais baixo dentro de uma necessidade humana, do que você pode imaginar. Quantas vezes meu coração foi quebrado. E aí a gente olha que o mundo hoje vê isso como uma perspectiva só de olhar, sem entender. Vai ter fome, tem fome no mundo, e Jesus está falando, é uma estação. É um tempo. A gente precisa entender esse tempo de Deus agora, acordar para esse tempo. Porque Jesus diz o seguinte no versículo 8. Porém, isto é o princípio. Então, Jesus está dizendo que tudo isso que eu tentei falar aqui é o princípio dessa estação. Ou seja, essa era foi instalada. Então a gente tem que ter uma perspectiva que aconteceu. É nação contra nação, reino contra reino, guerra intelectual, guerra fria, guerra de armas, onde milhões vão passar fome, milhões vão ser afetados. A era está instalada. E muita gente não acordou.
Muita gente, quando olha para o fim das coisas, isso é mais do mesmo, são aqueles 3 erros, né? É mais do mesmo que está acontecendo, mas isso vai, o Jesus até que vem um dia, mas não é no meu tempo. Jesus disse, olha, esse é o princípio, ou seja, esse é o começo. E eu quero entrar um pouquinho aqui, que nós vamos ter muito pouco tempo aqui, sobre as outras coisas que vão acontecer. Então, lembra, tudo isso Jesus está dizendo é o princípio. Nós já entramos na era do princípio dessa era, nós já entramos. Aí sim, querido, é que eu quero talvez falar esse ponto só hoje. Como Deus vai preparar uma igreja gloriosa. Porque se Jesus está dizendo esse é o princípio de um tempo, aí Jesus diz o seguinte, versículo 9, então sereis atribulado, vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Vamos fazer uma reflexão hoje. Vamos fazer uma reflexão da igreja nossa, do nosso tempo, o que foi relegado da nossa igreja. Pelo que nós estamos chorando, pelo que nós estamos sendo reconhecidos nessa sociedade. Eu vejo que a igreja parece que adormeceu. A igreja parece que não acordou, não entendeu esse primeiro momento. Jesus disse, olha, vocês têm que ficar percebidos. Vocês têm que ter um olhar de despertar, de começar a ter o entendimento de despertamento. Uma pessoa quando abre os olhos e acorda pela manhã, então se note que devagarinho começa a ativação dos seus neurônios até que ela acorda no total. E a gente precisa entender isso de forma espiritual. Como é que essas doutrinas de pré-milenismo, pós-milenismo, inventada nesse último século aí, que mal que elas causaram para a igreja. Que elas deixaram uma igreja teológica, mas não cristocêntrica. Uma igreja filosófica, cheia de dogmas, cheia de doutrinas, que esse conjunto de coisas criadas, né? E aí a gente olha que a igreja não é preparada para nada. Gente, quantas pessoas que você conhece, que frequentam a igreja, e que quando se fala de morte, que essa é a vinda de Jesus para todo mundo, ou seja, com 40 anos, com 60, com 70, com 80, com 90, eu não sei como Deus vai levar cada um. Mas essa é a coisa mais certa que você, quando veio nesse mundo, para você, Jesus vai voltar. Maranata, um momento vai acontecer. Mas, queridos, quantas pessoas estão tão apegadas nesse mundo? Tão apegadas religiosamente e elas têm medo da morte. Um dia eu estava falando sobre as últimas coisas, estava falando sobre a volta de Jesus. E aí eu falei sobre a iminência da volta de Jesus, e uma moça me perguntou no final do culto, falou, pastor, mas eu não quero que Jesus volte agora. Eu falei, por quê, filha? Ela falou, porque eu sou solteira, eu quero casar. Falei, meu Deus, minha filha, se Jesus voltar, eu vou falar assim, a minha experiência com o casamento é muito boa, mas eu vou falar uma coisa para você, muito melhor do que você casar, muito melhor do que você ter filho, muito melhor do que você lavar, cozinhar, passar, passear, viver aqui, é você viver com Jesus. Se ele vier buscar a igreja, e se você for, minha filha, você vai estar no melhor. Então, a gente vê quantas pessoas ainda agarrado ao medo. Essa doutrina que foi impermeada, pessoas contribuem por medo, vão aos cultos por medo, tentam servir a Deus por medo e não é cristocêntrico. Ou seja, Cristo, quando ele disse está consumado, está pago, Cristo riscou sua dívida, não tem mais dívida de medo, não tem mais dívida de horror, você não deve mais nada para o inferno, você não deve mais nada para o passado, aconteceu para você. Essa é a sua história em Cristo.
Você não é uma igreja milenista, pré-milenista. Nós somos uma igreja cristocêntrica, ou seja, nascemos em Cristo, devemos viver em Cristo, morremos em Cristo. E aí, queridos, é que eu vejo que nessa segunda fase, Deus vai preparar uma igreja gloriosa, uma igreja cheia de unção, cheia de poder. Vocês pensam que Deus foi pego de surpresa, gente? Vocês acham que Deus, com uma igreja cheia de medo, uma igreja cheia de carnalidade, você acha que Deus foi pego de surpresa e Deus vai arrebatar a igreja porque Deus não tem outra saída? Não. Ainda nós vamos ver uma igreja se levantando, quebrando as cadeias da religião, quebrando as cadeias da carne e voltando a se apaixonar por Jesus, ser de Jesus, respirar Jesus, exalar Jesus, falar Jesus, ser Jesus. Uma igreja extremamente cristocêntrica, não fundamentada em teologias sistemáticas de filosofias, de dogmas, preparada para o nada. Você já parou para pensar se você poderia viver num tipo de igreja como viveu a igreja primitiva? No incêndio de Roma, um dos César lá colocou fogo em Roma. Sabe quem eles culparam? E principalmente aquele que foi líder nessa culpabilidade, o apóstolo Paulo, eles culparam a igreja de toda a destruição de Roma. Roma representava um espetáculo para o mundo. Roma ainda não tem um império no mundo hoje que se compare a Roma daqueles dias. E um louco botou fogo, desconstruiu esse império, consumiu com fogo. E quem foi culpado? A igreja. E Jesus está dizendo exatamente isso. Uma igreja gloriosa, vocês acham, por exemplo, que as pessoas vão aplaudir uma igreja, a desconstrução da humanidade, da identidade humana, da identidade moral, de tudo isso que está sendo desconstruído. Sabe quem vai levar a culpa? A igreja. A igreja é culpada porque o mundo não pode ser o mundo não pode ser do jeito que ela quer. É como se a igreja fosse um impedimento. Então, você pode ter certeza, assim como no incêndio de Roma culparam Paulo e a igreja de Jesus, aquela igreja gloriosa, assim, essa igreja gloriosa que Deus está preparando, Deus também vai. Jesus está dizendo, é coisa que vai acontecer. Vocês serão atribulados, ou seja, perseguidos pela desconstrução da humanidade. Vai cair a culpa em cima de quem? Nossa, como igreja. Mas aí é aquela questão assim, e a Bíblia diz, vos matarão. O mundo está sendo alimentado por ódio, por tantas coisas. Note a desconstrução da humanidade. A desconstrução da identidade pessoal, do macho e fêmea, a desconstrução moral de uma sociedade, tudo isso que está sendo desconstruído. A igreja vai ser a voz. Então a gente olha que os cristãos vão ser pedidos de morte para saciar a loucura do mundo. Agora, se uma igreja hoje não consegue nem ir num culto, gente, como é que Deus vai usar uma igreja, essa que está hoje aqui? Deus tem que preparar ela. Deus tem que acordar essa igreja, Deus tem que acordar a gente, Deus tem que acordar você, Deus tem que acordar eu. E a Bíblia diz assim, sereis odiados. Ou seja, você vai ser perseguido ferrenhamente com ódio. Eu fico imaginando que se fosse hoje essa etapa, nós não seríamos esses cristãos. Lembra da história da igreja primitiva? Como ela viveu?
o ambiente que ela viveu e como ela viveu, como ela foi gloriosa, como ela se comportou diante da perseguição, diante do ódio, mas ela foi a voz de Deus. Ela foi uma igreja que não é porque fecharam a condição de congregar num templo que parou a igreja. Gente, a gente olha assim, parece que parou tudo, as pessoas pararam de ser crente, pararam, nós precisamos sair à rua, mostrar para as pessoas, é tempo de o Espírito de Deus estar sobre nós. Nós precisamos ser a igreja do tempo do fim, compreender isso, acordar. Uma nova estação começou, está aí. Está aí todo tipo, eu não quero colocar fim nas coisas, não quero ser apocalíptico final, mas tem todas as características para nascer e o mundo anseia por vir alguém com uma solução hoje. Mas a igreja se recolheu, a igreja não tem sido o que ela deveria ser. Quarta-feira nós continuamos essa mensagem. Então a minha oração, querido, é que você entenda o tempo de Deus que está sobre você. Para que não sofra você e nem os filhos dos seus filhos. Mas você entenda que Deus, em toda estação de perseguição, de guerra apocalíptica, de escatom, de últimas coisas, ainda Deus tem uma igreja gloriosa, uma igreja em que Deus pode andar e se mover na terra. E eu espero que você acorde para isso. Você seja essa igreja. Que independente, se deixem ou não deixem a gente entrar num templo para congregar. Se fecharem isso, nós vamos continuar sendo igreja. Se colocarem a gente numa prisão, nós vamos continuar sendo igreja. Nós vamos ser essa igreja que precisa despertar para uma nova estação de Deus. E Jesus está dizendo aqui sobre estações que vão acontecer. Então, querida, minha oração é que hoje, segunda-feira, você desperte para uma nova estação de Deus, para um novo tempo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que seja uma semana abençoada, uma semana de muitos milagres, de muitas operações de Deus na sua vida, que seja uma semana de vitória para você, de experiências com Deus profundas, que Deus te dê sonhos, que Deus te acorde, que o Espírito Santo de Deus te movimente, mas que Ele abra os seus olhos para esse tempo do fim, e que a gente seja essa igreja gloriosa dos últimos tempos. A igreja que Jesus está dizendo que vai exaltar o seu nome, vai honrar o seu nome. E eu te abençoo no nome bendito de Jesus. Eu quero orar por aqueles que têm alguma enfermidade. Se você conhece alguém, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no pensamento sobre essa pessoa e nós vamos orar, porque Deus é um Deus de perto e pode visitar se você concordar com alguém. Então, a Bíblia diz, aonde a gente concorda, Deus poderá operar. Deus é um Deus de perto e de longe. Ele é um Deus que pode se mover em todas as coisas. Vamos orar então. Pai querido, no nome bendito de Jesus, eu abençoo aqueles que precisam, Deus, nessa manhã, nesse momento, Deus, uma operação sobrenatural, um milagre de Deus sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida física, Deus. Nós falamos agora em nome de Jesus. Seja curado, receba o milagre de Deus sobre a sua vida, receba o poder de Deus agora. E que essa enfermidade saia, no nome bendito de Jesus. Aqueles que estão sendo atormentados na alma, na mente, por demônios, por pressões demoníacas, nós falamos, seja livre agora, seja quebrada toda a corrente do inferno, no nome bendito de Jesus. Eu te abençoo no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos, quarta-feira, hoje à noite nós temos uma live extraordinária com a Viviane Martinello. Ela é uma moça que eu conheci há 16 anos atrás, hoje é uma pastora, né?
Deus me deu uma palavra em relação a ela. Hoje ela ministra, né, no Brasil, fora do Brasil, para milhares e milhares de mulheres, né? Eu sei que é mulher, convida mais alguém. Hoje às 22 horas nós vamos ter uma live com ela. Hoje ela é uma ministrante ao redor do mundo e para milhares de pessoas, tá bom? Eu queria te recomendar esse livro aqui, Restituição, como Deus trazer de volta todas as coisas que você